eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Podem se sentar. Amém. Meus irmãos, antes de falar aquilo que Deus colocou no meu coração, isso aqui já virou hino da harpa para mim. É bom. Aleluia. Eu queria agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Cada dia Deus possa abençoar ela. E para completar, hoje seria a data do nosso namoro. Eita Dia 27. A gente está fazendo 10 meses de namoro. E 8 de casado. Olha que coisa boa, irmãozinho. Não, a gente não demora muito não, porque se demorasse muito para casar, o varão ia ver a estatura do varão e ia morrer. Aí o que eu fiz? Eu caso logo, levo para outro estado que não tem como separar. Entendeu? O varão já não é muito bonito. Aí eu não vou estar dando break, vou dar sorte ao azar, como a gente fala, vai ganhar uma cozinha agora. Glória. Que Deus abençoe minha vida. Te amo. E eu te prometo que pelo menos 10 filhos a gente vai gerar. Amém? Encher o conjunto de criança. Está faltando criança hoje mesmo. É isso aí. Aleluia. Glória. E coisa boa que isso vai para o YouTube, gente. A gente tem conta no Google aí. Depois corre lá no YouTube, procura o meu canal, se inscreve lá, curte meus vídeos. É só vídeo de pregação. Vamos só sair lá. Se a esposa não cortar, meu caminho é só para dizer que você está gravando já. Amém, mas vamos falar aquilo que Jesus colocou no meu coração. Glória a Deus. Hoje, irmão, vamos falar um pouco sobre a vida de Moisés. A palavra do Senhor começa narrando no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Na verdade, no capítulo de número 2, o nascimento, ou na verdade, a descendência de Moisés. A palavra do Senhor vai dizer que um homem que era da casa de Levi tomou por esposa uma filha de Levi. E essa mulher é denominada na Bíblia como Joquebede. E esse homem é denominado na Bíblia como Amrão. Esse homem, pai de Moisés e mãe de Moisés, Joquebede. E a palavra do Senhor vai dizer que, infelizmente ou felizmente, Moisés nasce num tempo onde o rei do Egito, Faraó conhecido, ele declara e decreta dizendo que todos os hebreus que porventura tivesse o seu filho e ele viesse nascer varão, ele teria que ser morto na hora. No capítulo de número 1, o faraó, o rei, chama as parteiras das hebreias para conversar e dizendo a ela: se nascer homem, a ordem é para morrer, e se nascer mulher, a ordem é para viver. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Joquebede tem o seu filho agora por nome, que mais na frente a filha do faraó ia dar nome a ele. Esse menino agora nasce em meio a um caos, em meio a um colapso para os hebreus, que a ordem era para ser de morte. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Joquebede pega o seu filho recém-nascido e esconde dentro da sua casa. Eu não sei qual foi a conversa que Joquebede teve com aquelas parteiras, mas para conjecturar na minha concepção, ela olhou para aquelas parteiras, pediu misericórdia, pediu que não matassem o filho dela e que o filho dela viesse a viver. Só que a palavra do Senhor vai dizer que aquelas parteiras estavam debaixo de uma ordem de Faraó. E ordem de Faraó naquele tempo, para quem lê a Bíblia, se tornava lei. Aquilo que Faraó falava tinha que ser obedecido, tinha que ser feito, tinha que ser concluído, tinha que fazer aquilo que o rei falou. Só que aquelas parteiras foram na contramão de Faraó, livrando um dos meninos das hebreias. Só que a palavra do Senhor também vai dizer que Joquebede, pegando o seu filho recém-nascido, ela alimentando, criando, a criança estava crescendo. E nessa, irmã Luzia, da criança crescer, a palavra do Senhor vai dizer que ela não conseguia mais esconder a criança. E o interessante é que ela não podendo mais esconder, ela toma uma decisão que para mim, na hora que você for ler, vai ser uma decisão equivocada. Só que para Deus não existe decisões equivocadas. Existe um propósito em cada decisão que o cristão toma dentro da presença do Senhor. E o mais interessante, irmão Fernando, é que ela pega o cesto, betona o cesto, deixa o cesto pronto e coloca Moisés sobre o cesto, coloca aquela criança, para ser mais exato, sobre aquele cesto, e coloca sobre o mar, e coloca sobre
sobre o rio. E isso ela olhando e vendo o seu filho, aquele filho que ela tinha gerado, aquele filho varão, aquele filho tão esperado dentro da sua casa, aquele filho que para o seu marido seria um dos seus maiores presentes. Porque se você for estudar, se você for pesquisar, procurar, naquele tempo, antigamente, no tempo dos hebreus, no tempo do povo de Israel, era por costume sempre pedir, quando for pedir um filho varão. Em 1 Samuel está escrito que Ana foi até o templo, orou, buscou ao Senhor e disse: Senhor, se tu escutar a voz da tua filha, da tua serva, e te conceder um filho varão, esse continuará sobre a tua casa, nenhuma navalha passará sobre o filho da sua cabeça. Então era por costume dos hebreus sempre querer um filho varão. Só que a palavra vai dizer agora que ela pega aquele seu filho, o seu único filho varão, e coloca sobre o cesto, irmã Luzia. E colocando sobre o cesto, ela coloca sobre o rio, e aquela criança vai navegando dentro daquele cesto. Só que o mais interessante dessa mensagem, desse texto, é que a filha de Faraó, que não tinha nada a ver com a história, que não tinha nada a ver com a conversa, ela pega as suas criadas e diz: agora vai ser o dia do lazer, vamos descer para o rio para a gente se banhar. E quando ela chega no rio, irmão Fernando, na beira do rio, a palavra vai dizer que ela observa, irmã Rosa. E observa o que, Mateus? Ela observa que está descendo o cesto, oh glória. E ela olha para uma das suas criadas e diz: olha, sai daqui, vai até lá, pega aquele cesto e traz para ver o que é que tem dentro, oh Jesus. E quando aquela serva dela entra dentro do rio, pega aquele cesto e traz para a princesa, a palavra do Senhor vai dizer que quando ela viu, uma das criadas olhou e disse: ih, tem cara de hebreu, oh glória, tem cara de ser filho de hebreu. Eu não sei se tem crente que vai pegar isso aqui nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o projeto que está preparado para você, aquilo que já está determinado para você, Satanás não vai se intrometer, não vai entrar na frente, porque quem está na frente dessa peleja se chama Jesus de Nazaré. E a palavra do Senhor vai dizer que a princesa pegando aquela criança agora, ela olha e diz: rapaz, é hebreu, então chama alguém que é lá do povo hebreu e traz até aqui para amamentar essa criança. Porque eu tenho para mim que aquela criança estava chorando. E olha quem é que vão chamar, irmã Rosa. Correram lá na casa da irmã Joquebede, dizendo: Joquebede, corre, porque a princesa quer falar contigo. Joquebede disse: rapaz, o negócio estreitou lá do palácio, vou agora. Quando chega no palácio, irmão Fernando, ela se depara com uma princesa e uma criança. E ela, sem poder dizer que aquela criança era filho dela, mas ela olhando o projeto que Deus tinha colocado sobre a sua mão, em mão da pessoa que poderia ajudar ela. Oh Jesus. Glória. Aí Joquebede olha para a princesa olha para Joquebede e diz o seguinte: oh Jesus, leva essa criança contigo, dá de amamentar a ela, dá de comer a ela, e quando ela crescer, você traz ela de volta para cá. Mas espera aí, Joquebede, antes de você ir, leva a carta assinada e leva mais o quê? O teu salário, porque eu vou te sustentar. Não sei se tem crente para levantar a mão aqui nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, porque o teu projeto eu vou apresentar a pessoa certa. Oh Jesus, me
um hebreu. E nessa de não matar o hebreu, Moisés olhou para o lado e disse: não tem ninguém, vai ser aqui que eu vou aprontar. Pegou e matou aquele soldado do Egito. E matando o soldado do Egito, ele volta para casa. Passa-se um dia, no outro ele sai de novo. E nessa de sair, a palavra do Senhor vai dizer, em Êxodo 2, que ele viu uma discussão entre dois hebreus. E no meio dessa discussão, quando ele chega para parar, para travar, para impedir, para querer colocar um ponto final no meio dessa discussão, um dos hebreus apontou o dedão e disse: rapaz, tu quer ser juiz entre nós? Ou tu quer fazer comigo aquilo que tu fez com um soldado do Egito? Moisés olhou e disse: se esse aqui já está sabendo, já é notícia para geral. E quando ele volta para dentro do palácio, a palavra do Senhor vai dizer que a ordem que Faraó tinha dado era essa: eu quero Moisés morto. Só que o que é que Moisés faz, Mateus? Moisés sai do Egito e vai para a terra de Mídia. E chegando na terra de Mídia, a palavra do Senhor vai dizer, e esses dois ainda, que ele encontra com 7 mulheres. Na verdade, ele está no poço, e as 7 mulheres vêm de encontro a ele para pegar água do poço, para alimentar o gado ou o rebanho do seu pai. Só que a palavra do Senhor vai dizer que chegou alguns pastores que não tinha nada a ver com a história, querendo maltratar aquelas mulheres, e Moisés virou o super-herói da história, tomou a frente e disse: aqui não. Pegou a água, alimentou o gado, e aquelas mulheres voltando para casa, a palavra vai dizer que ela olhou para o seu pai e disse: Parinho, eu conheci um homem que me livrou da mão de alguns pastores. Ai, o que é que vocês fizeram para ele? A gente não fez nada. Rapaz, vai chamar ele e traz ele para dentro de casa. E fizeram o que? Trouxeram Moisés para dentro da casa do sacerdote de Mídia. É assim que a palavra titula o Jetro, seu sogro de Moisés. Passa um tempo, Moisés vai lá, e para agradecer a Jetro, ele fica casando com uma das filhas de Jetro. Muito obrigado, agora o Senhor virou meu sogro. E a palavra vai dizer que agora Moisés passa um tempo na casa do seu sogro Jetro. E ele um dia decide ir para o deserto, tomar de conta das ovelhas ou do gado do seu sogro. E indo para lá, o que é que ele vê? Oh, Jesus! Esse Moisés estava, oh, aleluia, no meio do deserto, e ele viu uma sarça. E esse a sarça estava em chamas. Só que o interessante, irmã Rosa, nisso aqui, é que a sarça estava em chama, mas a sarça não se consumia. E Moisés foi chegando para perto dizendo: é interessante, eu vou ver o que é isso, eu vou dar uma de curioso. E quando Moisés vai chegando, a sarça começa a falar: epa, aqui não, se for pisar aqui, tira a sandália dos teus pés, porque até a terra que você não pisa é santa. Aleluia, Jesus. Aí, irmãos, e a palavra vai dizer que quando Moisés chegou para perto da sarça, teve aquela conversa que eu e todo mundo da igreja sabe, de Deus olhando para ele dizendo: tu és Moisés. E Moisés dizendo: não, pai, quem é que está falando? E a sarça dizendo: eu te escolhi, e eis que eu vou te levantar para libertar o meu povo cativo na mão de Faraó. Aleluia. Aí Moisés olhou e disse: eu acho que você quer. Mas só para ser de dúvida, quem és tu? Aí a sarça lá dentro: é o eu sou. Glória. Vocês sentem? Aí a sarça: é o eu sou. E o que você quer? Quer que você vá diante de Faraó? Eu não vou nada. Faraó quer me matar. E quer. Mas eu te escolhi. E aquele que eu escolhi, Satanás não coloca a mão. Satanás não tem poder de matar. Então quem é o Senhor? É o eu sou, tá bom? E quando eu chegar lá, que o povo olhar para mim e dizer: quem foi que te enviou? Moisés não vai olhar e vai dizer: eu vou falar baixinho para ver se a igreja da glória. Moisés não vai chegar lá no meio do caos. Tu vai olhar para o povo, quando o povo questionar o que é que tu fez, ou o que é que tu veio fazer.
ser o eu sou. Não foi qualquer um que me enviou, foi quem? Foi o eu sou. Quem é esse eu sou? É o leão da tribo de Judá. Moisés, o que é que tu veio fazer aqui? Eu vim libertar o povo que está cativo. E por quê? Porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Jeremias olhou e disse: Deus, eu não sei nem falar. Aí Deus olhou para Jeremias e disse: fica tranquilo, porque desde o ventre eu te escolhi e eu te dei as nações como um profeta. E se alguém olhou para você e disse: vai morrer, Deus olhou para você e disse: eu vou te dar vida. É vida. Levanta a mão que eu vou profetizar. Enquanto Satanás quer ver você morrer, Deus está olhando lá no céu e está dizendo: eu estou te dando vida. É vida. Aí Moisés vai dar no Egito. Deixa eu falar. Eu vou chegar onde eu quero. Quando chega no Egito, ele se depara com o Faraó. E Faraó olha para ele e diz: o que você veio fazer aqui? Faraó, não tem uma notícia muito boa para você, não. Como assim você não tem uma notícia muito boa para mim? Já não basta você ter acabado com um dos meus soldados. Já não basta você ter matado um dos meus soldados. O que é que você quer fazer aqui? Sabe o que eu quero aí? Quer o quê? Eu quero que você. Não é ele. É Deus que quer que você liberte ou livre os filhos de Israel. Ele quer que você solte os hebreus. É isso aí. Só que, Glória. Faraó não disse como é a história. Libertar quem? Não, libertar o povo hebreu. Quem foi que mandou? Foi o eu sou. Que conversa é essa que eu sou? Aleluia. Ô Moisés, eu não sei quem é esse eu sou. Deus da glória. Aí Moisés olha para Faraó e diz: rapaz, eu só tive uma conversa com ele. A conversa foi dentro de uma sarça. E para completar, ela pegava fogo, Faraó. E o como é que ela não se consumia? Aí o que é que acontece nessa história? Moisés olhou para ele e disse: é melhor você libertar e livrar esse povo. Aleluia. Faz a carta de euforia aí, vai, e solta esse povo. Aí o rei olhou e disse: você quer a carta de euforia? A carta é essa: ninguém sai daqui de dentro do Egito. Aí Moisés olhou e disse: tá beleza, se você não quer liberar, tem um Deus dos céus que tem a chave, igual a minha esposa falou, que tem a chave de Davi, eita, que abre e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Quer saber uma coisa? Ele vai libertar o povo. Glória a Deus. Aí passa o tempo, Deus fala de novo com Moisés, mandando voltar para lá, dizendo que é para libertar o povo. Só que o que acontece? Faraó, a palavra vai dizer que Deus endureceu o coração com ele de uma maneira que ele olhou para Moisés e disse: rapaz, eu acho que você tem que entrar mais aqui dentro do palácio, porque se você entrar aqui, o próximo a descer a sepultura, o sétimo palmo da terra no chão, é você. Mas a gente está certo. Só tem um negócio para te dizer: prepara os lombos que a praga está chegando. Prepara os lombos que a peste vai vir. E prepara as costas que se você não libera ele, o que Deus está ordenando você fazer, ele vai tirar o teu sono, mas fazer aquilo que Deus está pedindo, você vai fazer. Aí a palavra vai dizer que passa o tempo, chega as pragas. Passa as pragas, quando vai chegando nas últimas, nas penúltimas, chega a praga que tira o sono de Faraó. A palavra vai dizer que essa praga
Deus tinha ordenado esse negócio seguinte: todo mundo vai pegar o sangue do cordeiro, vai passar nos umbrais da porta, que o Espírito da morte vai passar e vai levar os primogênitos tudinho. Aí o povo veio e falou: pintou os umbrais da porta. Aí chega a noite, passa o Espírito, mata os primogênitos tudinho da casa do povo do Egito e da casa de Faraó. Isso aqui vocês sabem. Só que a palavra vai dizer que Faraó olha na casa de mim. Eu acho bom eu liberar. Eu acho bom soltar esse povo. Tá, mas vem cá. Vocês não fazem assim, vocês não pedem, foi embora daqui. E o bom que a palavra vai dizer que Deus olha dizendo: ó, não deixa nenhuma unha aí, porque até a unha de vocês é abençoada. Tá bom, quando o povo vai embora, o que é que o Faraó faz? Eu libertar, ir embora. Eu vou atrás desse povo. Vai doer, vai passar. Quando o Faraó vai atrás do povo, agora vai ser que o povo estava diante de uma fogueira. E olhou para a cara de Moisés e disse: Moisés, tá bom, o meu senhor te enviou, tá show de bola. Só que é um porém. Tu trouxe a gente aqui para morrer? Eita, Jeová. Moisés, você vai perecer? Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Moisés, a gente vai morrer. Tá vindo a carruagem dos barulhos de cavalo vindo aí não. Oh, glória. Ai, Deus, Moisés aqui disse: vai, não vem para cá. Oh, Jesus. O que é que não tem sobre a mão? Oh, Jesus. Aí Moisés olhou e disse: eu tenho um cajado. Deus, o teu cajado tem. O que é que tu vai fazer? Tu vai chegar perante o mar, tu vai tocar no mar e deixa que o resto eu me responsabilizo. Aí a palavra do Senhor vai dizer: lá vem Moisés, com o cajado na mão, presbítero Gêmeo. E quando ele toca sobre o mar, o povo olhando, eu tenho para mim que o povo disse: é maluco, é doido. Aí o que é que aconteceu, irmã Rosa? Quando ele tocou, o povo procurou, olhou e disse: e aí, a espada lança os arcos, está vindo ali. O que é que tu vai fazer? Aí lá vem Deus do céu, irmão Fernando. Enquanto a gente imagina que Deus está vindo por aqui, eita, Jesus vem com uma contramão tão grande para nos ajudar. Enquanto a gente está desesperado aqui, irmão Francisco, dizendo: Deus me ajuda, cadê o Senhor? Eu não estou te vendo, e aí não vai acontecer. Aí lá vem Deus pelo outro lado, fica tranquilo que eu vou chegar. Não quero para você ter dado 1000 glória, tu dá não da prova que você está passando. Enquanto a gente está aqui dizendo: Deus, cadê o Senhor? O Senhor me esqueceu, o Senhor subiu. Aí lá vem Deus na conta. Deixa eu levar a sua. Aí Deus na conta dizendo: chega agora. Enquanto o povo, irmão Francisco, estava imaginando que o mar ia aparecer como vai daqui para lá. Aí lá vem Deus manso e humilde de lá para cá. Eu estou chegando. É no meu tempo. Vai descansando. Eu estou operando. Eu estou agindo. Eu estou entrando. Moisés, tranquilize o coração. Porque enquanto tu está esperando daqui, eu já estou vindo de lá com a tua vitória. Glória a Jesus. Deus vai lá e acalmar uma vez. Aleluia. Enquanto o povo achava que ia abrir daqui para lá, Deus abriu de lá para cá. E a palavra do Senhor vai dizer que fizeram paredes de água firmes. E quando o povo passou, eita glória! Eu não imaginei comigo nessa história. Você pisando naquela terra que nem dá um vazio para numerar os pés. Você passando e cantando, eita! Você passando e adorando. E o inimigo me mata dizendo: eu vou tacar, eu vou pegar, eu vou matar. É na trombada, é na esquina que eu pego ele, que eu pego ela. Vai ser no ônibus, vai ser no Uber.
Santo. Pega na mão do crente que está do teu lado. Pega na mão dele e diz para ela: Deus é livramento. Não. Fala para ele, fala para ela: Deus é livramento. Aí a palavra vai dizer agora, que enquanto o faraó vinha querendo acabar com o povo hebreu, dizendo: eu vou matar, eu vou tratar, saíram, mas meu filho morreu por conta dele. Eita, meu filho morreu por conta dela. E lá vem ele querendo tragar tudo, querendo acabar com tudo. Aí Deus é tão poderoso que disse: aqui não. Para ele e para ela eu tenho barreira. Eita, para ele e para ela eu ainda libero anjo. Para ele e para ela ainda eu desço na terra. Para ele e para ela eu ainda levanto barreira. Para ele e para ela o mar vai ter que abrir. Para ele e para ela eu atraso o ônibus, ou me cancela, não tem aula, não tem trabalho. Por quê? Porque Deus sabia de que porventura poderia acontecer. Ele gravou tudo e disse: de casa você não sai, mas é aqui dentro mesmo que eu te dou o livramento. Aleluia, Jesus. Deus. Exaltado o seu nome. Presbítero chefe, quando o povo passa, nem para mim que não ficou para trás, nem o papagaio, irmão Fernando. Quando passou o último, a palavra do Senhor vai dizer que lá vem Faraó. Na cabeça de Faraó só tinha isso: se eles passou, eu passo também. Tem crente que vai pegar isso daqui de uma forma. Faraó na cabeça dele. Se eles passou, eu passo também. Aí tem gente que olha pra gente quando a gente tem vitória e diz: rapaz, se ela teve, eu vou ter também. Tem gente que olha pra gente que aconteceu assim e diz: se ele e ela teve vitória, eu vou ter também. Só que não quer pagar o preço que a gente paga, mas quer ter a mesma vitória que a gente tem. Tranquilo, não vai receber. E enquanto Moisés passava com o povo hebreu, Faraó vinha atrás dizendo: se eles passou, eu passo também. Só que quando o último, Jeová, quando o último passou, eita, o Deus que estava sustentando a água disse: só foi até aqui, Faraó. Só foi até aqui, Faraó. Não, vou repetir para você que agora levantar dessa cadeira. Só foi até aqui, Faraó. Só foi até aqui, Faraó. Só foi até aqui, Faraó. Tocando meus ungidos, o reinado cai. Tocando meu ungido, a cadeira vai sair, não vai cair. Eu trouxe aqui para te dizer: quem tocou em você, quem mexeu com você, fica tranquilo que Deus está de olho e vai colocar o ponto final. Aleluia, Jesus. Aí a palavra do Senhor vai dizer: Glorificado quando os hebreus passou, exaltado é o teu nome. lá vem os egípcios, Glória a Deus. uma carreira que nem bala pegava, como a gente fala na Paraíba, dizendo: vai ser hoje o primeiro que matar Moisés, esse aí vai ser bem recompensado. Tá topado. Aí Deus lá no céu, irmão Rosa, o último já passou. Já, Jeová, fecha a boca. Mas fecha tudo. Ah, eu mando em você. Fecha tudo. Deus amado. Olha para quem está do teu lado e diz: prepara. Não. Olha para quem está do teu lado e diz: prepara. Porque o agir de Deus está chegando para você. Deus olhou para Moisés e disse: fica tranquilo, meu filho, porque nessa guerra quem vai entrar sou eu. Olha para o povo e diz o quê? Diz o povo que marcha, diz o povo que guerreia, diz o povo que peleja, diz o povo que sapateia.
comigo. Durante o dia, a minha nuvem está estendida. Glória a Deus. Mas de noite é frio, Deus, no deserto. Tá de noite eu ainda coloco coluna de fogo. Para quê? Para esquentar. E para matar os bichos peçonhentos. E o alimento, deixa comigo que eu vou mandar. Todo dia caía um maná do céu. E teve gente ainda que era bem maluco e foi contra o que Deus tinha falado, dizendo: ó, não precisa guardar, estocar, porque não vai roubar. Quem estocava apodrecia. Só que o que é que acontece? Quando passou tudo isso, o povo ainda olhou para Moisés e disse: não, você, Aleluia. a gente não está precisando de água, tá bom. Deus vai para Moisés e diz: fala com a rocha, vai lá, Moisés, dá uma palavra, pá! E a rocha brotou água, jogou água. Deus fez acontecer até o que não existia para a vitória azul. Aí você está pensando que Deus mudou. Você está achando que Deus mudou? Eita. Ele ainda é Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele é o Deus que faz existir aquilo que é inexistente. Porque para José Deus apresentou um sonho, mas enquanto apresentava o sonho, ele já estava preparando lá no palácio no Egito. E para o povo que pedia água no deserto, Deus tinha uma pedra e disse: daqui vai sair água. Aí você acha impossível aquilo que você sonhou. Aleluia. Você acha impossível aquela oração que você fez para Deus. Você acha que Ele não pode realizar aquilo que você apresentou para Ele em oração no seu quarto? Aleluia. Você acha que Ele não tem o poder para trazer à existência aquilo que os teus olhos não conseguem ver? Oh, glória. Aleluia. Mas Deus, mas eu já estou velho e a promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Mas Deus, mas eu já esqueci. Mas Deus não se esquece daquilo que Ele te prometeu. Se Ele disse que vai acontecer, regaça as mangas, tranquiliza. Continua marchando igual o povo no deserto. Continua pelejando, porque Ele vai fazer acontecer. Aleluia. Fica de pé que eu já estou encerrando. Glória. Deus. Rapaz, mas passa rápido, né? Aleluia, Jesus. Minha filha, você vai cantar aqui. Venha cantar. Glória. Venha cantar, meu filho. Porque quando você canta, Deus opera. A palavra vai dizer que Deus opera no meio dos louvores. Enquanto você canta, Jesus se responsabiliza em se apresentar. Jesus. Cada mão do crente que está do teu lado, agora só pega na mão dele se ele deu glória. Se ele não deu glória, fica tranquilo, porque ele está desligado. E coisa boa é crente desligado na presença de crente que é ligado. Por quê? Porque começa a dar choque. Quando os fios se unem, o negócio pega fogo, irmã Rosa, irmã Luzia. Coisa boa é isso, presbítero chefe. Quando a gente chega num culto como esse e se depara com os crentes da cara de telecato. Epa, aí eu vou falar, varão. Quando a gente chega num culto como esse, irmão Francisco, e encontra um sargentão, como o senhor fala, gostei dessa frase. E quando a gente encontra os delegados, porque a palavra do meu Deus, a minha palavra vai dizer que o meu Deus é general. E general manda em delegado, manda em sargento, manda em capa, manda em soldado, manda em tenente, manda em coronel, manda em major, manda em todo
Deixa pra Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.